Como eu criei 40 mil reais literalmente do dia para a noite. Mas antes de eu te contar como eu fiz isso e como eu utilizo essas ferramentas para criar as coisas que eu desejo, não somente dinheiro, eu gostaria de dizer para você que eu sei que a maioria das pessoas hoje são viciadas e acostumadas a vídeos curtos, a ficar rolando feed e a soluções rápidas. Mas se isso realmente funcionasse na sua vida, você já não estaria vivendo seus sonhos e o que gostaria de realmente viver? Então, se honre, tira esse momento para você assistir esse vídeo até o final, pega um caderninho, já anota tudo e, lógico, começa já a colocar em prática, que isso é o mais importante. E, na verdade, eu não estava nem buscando 40 mil reais. Eu queria fazer um curso avançado de Access Consciousness, que é ferramentas que eu trabalho e aplico na minha própria vida e nos meus atendimentos. E esse curso, essa classe avançada, custava mais ou menos 10 mil reais, mais a hospedagem, mais passagens, mais alimentação. Para eu fazer esse curso, ficaria mais ou menos em uns 12 mil reais. E eu já tinha esse dinheiro em conta, porém eu não queria retirar esse dinheiro da minha conta, porque eu já vivi sim muita escassez e esse dinheiro era e é da minha liberdade financeira. Então eu sempre me desafio a criar mais, eu sempre uso essas ferramentas para criar o que eu estou buscando, sem necessariamente utilizar o que eu já tenho. E então o primeiro passo é você sempre reconhecer e saber qual é o valor daquilo que você está querendo manifestar. Quando a gente está falando aqui de manifestação de dinheiro, você precisa saber exatamente o que você quer fazer com esse dinheiro. Então, eu tenho esse caderninho aqui que eu já utilizo há quase um ano, né, que eu comecei ele em janeiro, aonde eu anoto tudo que eu gostaria de criar em relação a dinheiro durante o mês. Então, por exemplo, no mês de janeiro, eu anotei tudo que eu queria, muito além das contas a pagar, dos gastos, das despesas do mês. Porque quando você está na sobrevivência, você só pensa em pagar contas, não é mesmo? Então você só cria dinheiro para pagar contas. E é importante, quando você quer criar mais dinheiro, você reconhecer essas coisas que você está buscando. Então, saber os valores delas. Então, eu anotei tudo que eu queria comprar, manifestar durante todos os meses. Mas, na verdade, esses 40 mil vieram no mês passado, há mais ou menos um mês atrás, e eu nem anotei no caderninho que eu queria, tá? Mas então, mas de tanto que eu faço isso, que eu já estou alinhada a isso e que eu tenho uma certeza de que funciona, eu já consigo criar e manifestar as coisas só com o pensamento. Mas no caso, você precisa saber os valores. Então, o curso custava ali mais ou menos 12 mil reais. Eu tinha anotado isso no mês de setembro, no caso, o valor da matrícula, que era 920 reais mais ou menos, que era a entrada e depois eu tinha que pagar os restantes. Então, eu anotei classe ou fundamento, que era o nome da classe, e coloquei o valor ali da matrícula. Mas, quando eu decidi fazer a classe, que surgiu uma classe em Búzios e um lugar bonito que eu gostaria de conhecer também, eu comecei a pesquisar os valores. Então, além do valor da classe, eu comecei a pesquisar os valores da hospedagem, entrei no Booking, no Airbnb, e fui vendo os valores. Eu comecei a pesquisar valores de passagem, para ter uma noção de quanto iria custar isso. Então, eu tive uma ação de saber o valor. E aí, no caso, você vai anotar isso que você está buscando manifestar em relação a dinheiro. Depois, você vai começar a perceber as suas crenças sobre isso. Por exemplo, eu inicialmente estava achando um curso um valor alto. Então, como eu não queria retirar esse dinheiro da minha liberdade financeira, eu estava pensando assim, nossa, mas quase 10 mil reais em 4 dias de um curso? Quanto tempo eu levei para guardar esse dinheiro? E eu estava ali na resistência de investir nisso, num investimento que é tanto para a minha vida pessoal, tanto para os meus clientes e as minhas clientes. E eu falei, não, mas se eu acho 10 mil reais um valor alto para investir em eu mesma, como é que eu vou criar essa quantia rapidamente no meu trabalho ou nas coisas que eu estou buscando? Então, eu preciso sair dessa resistência e dessa crença limitante. Então, eu comecei a trabalhar em mim mesma, com ferramentas que eu utilizo do Access Consciousness, para retirar essa limitação, essa crença.
E eu comecei a criar ideias de como eu poderia ter esse dinheiro. Só que eu não me limitei a tipo, então eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, atender tantas pessoas para eu fazer essa quantia. Eu não limitei a forma que o dinheiro poderia aparecer. Eu só entendi que eu não gostaria de retirar o dinheiro da conta porque estava pesado para mim retirar. E comecei a buscar ideias. Então, falei, bom, se eu não conseguir criar esse dinheiro de alguma forma, eu posso pegar essa quantia da minha conta, transformar em crédito e passar no crédito e parcelar, porque aí vai ficar mais leve nos meus pensamentos, que eu não estou perdendo esse dinheiro. Só que eu ainda falei, ainda não é isso. Ainda não é isso. E então eu fui utilizando mais ferramentas, que no caso é o terceiro, sair do julgamento de como o dinheiro vai aparecer. E ao sair do julgamento, significa o quê? Que você não está definindo, concluindo e julgando que aquele dinheiro tem que vir do trabalho. Vamos supor, você ganha R$ 2.000 por mês, quer manifestar R$ 10.000. Se você colocar na sua cabeça, meu chefe vai ter que me dar um adiantamento, ou então um extra, uma oportunidade, uma promoção, você já está limitando os meios do universo de entregar aquilo. Então você encontra na sua mente limitada e lógica apenas um, dois caminhos para que o dinheiro chegue. Isso faz com que leve muito tempo. Então quando você abre as possibilidades e sai do julgamento, não existe apenas um caminho, existem infinitas possibilidades, infinitos caminhos do dinheiro chegar até você. Então, existem caminhos mais rápidos e mais fáceis desse dinheiro chegar. Você só precisa retirar a limitação e o julgamento daquilo. E ainda no terceiro ponto, que é o julgamento, é que a partir do momento que você escolhe receber, você precisa receber das pessoas, porque as pessoas são o universo, Deus, o que você quiser chamar. Então, elas fazem parte, assim como você, do universo, porque o universo é tudo que existe. Então, as pessoas são o universo, então você precisa receber da contribuição das pessoas, das instituições e o que mais for possível para você se alinhar ao caminho que você está buscando, as infinitas possibilidades. E aí, após sair do julgamento de como esse dinheiro pode vir e de receber das pessoas, sejam elas quem forem, seja familiares, seja uma instituição, um banco, uma conta financeira, enfim, infinitas possibilidades, você vai receber daquilo sem julgamentos. De, nossa, tá caro, como eu estava ali no ponto de vista inicialmente. Nossa, como que eu vou pagar isso? Então, todas essas crenças que a gente vai criando no decorrer da vida, por conta da escassez, da limitação financeira, realmente limita a gente a criar com facilidade. E aí, então, você vai utilizar perguntas, porque as perguntas abrem as portas das infinitas possibilidades, porque você sai da sua mente lógica, que está como um cavalo ali com um cabresto, só olhando para um caminho, e retira o cabeça e começa a entender que pode vir de infinitas possibilidades e infinitos caminhos. E aí essas perguntas vão retirando a lógica da mente e simplesmente vão encontrando as oportunidades, o caminho para que isso chegue, porque você cria novos caminhos neurais quando você utiliza perguntas, e isso é neurociência. Então, tudo que eu estou compartilhando aqui com você é comprovado cientificamente. E ao fazer perguntas, então, você não vai buscar respostas na sua mente, porque, como eu falei, ela vai encontrar caminhos que, na lógica dela, seria o meio possível. Então, por exemplo, eu queria ali manifestar a quantia de R$ 12.000, mais ou menos, e veio 40 mil. A pergunta que eu fiz: como vai estar minha vida daqui 5 anos se eu fizer essa classe? E eu senti que ficaria melhor a minha vida ao fazer essa classe. Mesmo que eu estava ali no julgamento de que era caro e tal, que eu estava ali na limitação, eu senti que ia contribuir tanto na minha vida, quanto contribuir na vida de outras pessoas. Porque quando você está buscando dinheiro só para você, fica mais limitado. Então, quando você busca criar para as outras pessoas também, seja, enfim, dinheiro ou transformar a vida das pessoas, o universo escolhe contribuir com você. O universo, Deus sempre quer contribuir com você. Só que às vezes as suas crenças limitantes te impedem disso. Só que às vezes o seu egoísmo te impede disso. E não tem problema nenhum você querer as coisas para você.
Só que quando você quer contribuir com a vida das outras pessoas, fica muito mais fácil. Então, eu queria fazer esse curso tanto para a minha vida pessoal quanto para a vida das pessoas que eu alcanço, seja aqui no online, seja no presencial. Então, eu sabia, eu tinha certeza que ao fazer essa classe, iria melhorar a minha vida e das pessoas que eu atendo. Então, se a generosidade de espírito contribuir com a vida das outras pessoas para que elas possam contribuir com você. Então, fazendo isso, tendo a certeza, a decisão de que eu iria para essa classe, tendo a ação de anotar e saber os valores, tendo a consciência de que ao investir nisso, eu poderia contribuir com a vida de outras pessoas, tendo a certeza que eu iria, o dinheiro literalmente apareceu na minha conta da noite para o dia. Eu entrei na minha conta e a oportunidade estava ali, R$ 40.000, muito mais que eu estava esperando, e lógico, meus olhinhos vibraram, e eu paguei à vista a classe, eu fui para a classe, foi maravilhosa, eu trabalhei questões profundas em mim, e eu saí dessa classe uma nova pessoa a ponto de eu não estar me reconhecendo mais, porque a gente, no fundo, não sabe quem é. Porque as experiências da vida, os traumas, os medos, os bloqueios vão moldando a nossa forma de enxergar nós mesmas e a vida. Então, assim, para que você comece a co-criar, a manifestar, criar as coisas que você deseja com facilidade, sendo a atualização instantânea disso que você deseja, o que as pessoas não contam é que você precisa investir e honrar a si mesmo. E como você faz isso? Retirando essas limitações, seja em uma terapia, seja em uma classe como eu faço, seja em uma sessão de algo que vai te ajudar, seja no workshop, num curso, num livro que você lê, seja num momento de estudo, de assistir aqui um vídeo no canal no YouTube. Esse momento que você tira para você e investe em você, você está se honrando. E ao fazer isso, você vai reprogramando a sua mente, que por muito tempo, às vezes 20, 30, 40, 50 anos, passou pelas limitações. E então, provavelmente, ao fazer isso, você não cria exatamente o que você está buscando, porque ainda tem as limitações. Então, precisa reconhecer e retirar essas limitações para que aconteça da noite para o dia. Então, eu tenho essas ferramentas também para te ajudar muito além do que eu compartilhei aqui, porque isso é só a ponta do iceberg. Por tempos eu fiz isso. Eu tenho outros cadernos maiores de outros anos, porque eu já venho fazendo isso há muito tempo. Mas foi trabalhando essas crenças, foi retirando essas limitações, esses traumas, esses medos, esses bloqueios e tendo ações que eu comecei a manifestar as coisas que eu queria com muita facilidade. Então, se você realmente deseja criar as coisas, invista em você, honre você. E eu vou deixar aqui na descrição mais informações para que você possa realmente vir aqui nos comentários e me contar que você manifestou aquilo que você estava buscando. E eu realmente tenho certeza e acredito nisso. Isso é bíblico, isso é ciência, isso é comprovado. Então só faz aí e depois me conta. E se você quiser uma dica de perguntas para colocar após anotar tudo que você está querendo criar, algo específico, deixa aqui nos comentários que eu vou te dar dicas de perguntas que você pode utilizar para fazer isso, tá bom?